Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast Fé e Ciência aqui na sua IPP TV. Agora, nesse novo formato de podcast, a gente está aqui numa mesa bastante descontraída. Uma entrevista virou um bate-papo, uma conversa. O modelo do podcast é muito legal porque permite ainda mais essa interação entre os participantes da mesa, uma discussão bem informal. E acho que você vai conseguir ainda mais informações nesses debates. E aí, nesse podcast, nós vamos continuar uma pequena série aqui que iniciamos no podcast anterior sobre a idade do universo. Agora discutiremos, bateremos um papo sobre a idade da Terra. E o convidado, de novo, é o João. João Paulo Reis Braga. João, privilégio mais uma vez ter você aqui no nosso podcast Fé e Ciência. Olá, o privilégio na verdade é meu, assim, a honra é minha e grato novamente pelo convite. A gente vai dar continuidade aí no que a gente vinha tratando da idade do universo e naquele outro programa a gente mostrou que a idade do universo tem uma relação direta com a idade da Terra. Sim. E nesse agora a gente vai ver como é que foi calculado essa idade da Terra. Até paramos no meio na discussão sobre a idade do universo, viu, gente? Você assistiu o podcast sobre a idade do universo com o João? A gente tinha muito mais papo para falar ali, né, João? Tinha, rapaz, a gente ainda ia mostrar buraco negro, ia mostrar quasar, ia mostrar uma série de outros dados que não batem com o modelo da teoria do Big Bang. Mas. Ficou o gostinho de quero mais e você vai voltar num próximo, né, João? A Volto. próxima vez que você estiver aqui em São Paulo, você está em Recife, a gente trouxe o João aqui, né, para esse podcast e para um outro aí também, né? Mas só um outro de menos quebra. conhecido. É menos conhecido. E vamos falar então sobre a idade da Terra, João. Olha, você trouxe 60 slides, então não posso ficar com muito 9 horas aqui não, né? Tem que ir direto ao ponto. Ô, João, só antes de você começar, a idade do universo, a gente já falou aqui, batemos um papo muito legal, é fundamental, porque se determinamos, se sabemos, se conseguimos fazer uma ótima inferência, porque certeza absoluta a gente não tem do passado, é muito difícil. Mas se fizermos uma boa inferência sobre a idade do universo e da Terra, a gente estabelece limites para modelos científicos. É pior, acaba com o modelo dos bilhões de anos, aquele processo lento, devagar e sucessivo. Acaba com o evolucionismo teísta, né? Que Deus teria guiado. Eu digo, acaba com o Deus do devagarinho, né, João? Do devagarinho. Esse Deus que lenta, gradual e sucessivamente vai fazendo, meio sem querer fazer ainda. O pior Deus é que isso. não tem pressa nenhuma, né? Não tem pressa, ele fica vendo, acontecendo. Ai, gostei, não gostei. Ah, ficou legal, né? Ficou legal, tá ficando Faz de bom. novo. Faz de novo, por tentativa e erro, né, na evolução, por isso que tem tanto hominídeo. Espera o universo se estruturar ao longo de bilhões e bilhões de anos, enquanto ele poderia fazer pronto, né, João? Olha só, era só falar, o universo se faça, ele se faz, né? Isso é o que eu digo que não passa na navalha de Ockham. Não, que é o princípio da parcimônia, né? Você tem que ser parcimonioso nas suas... Economia, né? Da economia, né? É o princípio da economia nas suas teorias. Sim. Quer dizer, por que uma teoria estaria correta colocando uma quantidade absurda de eventos de sorte, de acaso, de tudo, enquanto a outra seria menos científica por dizer que aquilo ali foi pronto, foi feito? Por um ser todo-poderoso, que inclusive a lógica nos diz que deve existir, porque se tem tudo um universo complexo como esse, a causa deve ser maior que o universo, mais complexa, mais poderosa, certo? Certamente. É um princípio de causa e efeito, não é? Nenhum efeito pode ser maior que sua causa. É muito legal. Então vamos falar sobre a idade da Terra, João. Tem gente dizendo aí que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, mais ou menos, que a vida teria surgido aqui há uns 3 e poucos bilhões de anos, e que isso é mais lei do que a lei da gravidade, né, João? Será que é? Tenho certeza mesmo sobre a idade da Terra? E ela é velha, é uma velhinha já? Bom, o que eu tenho certeza é que ela não é velha. Não do jeito que o pessoal fala. Bem mais mocinha, né, João? É bem mais mocinha. Muito bem, né? E até para os evolucionistas, só dando uma dica aqui, vocês precisam conhecer o que é que a teoria do Big Bang fala do Sol, tá? Porque vocês estão dizendo aí que a vida surgiu há 3 bilhões de anos atrás, há 2 bilhões de anos atrás. Isso aqui era uma bola de gelo, tá?
O Sol tá esquentando, não tá, João? O Sol não estava com esse... Dentro da teoria do Big Bang, há 2 bilhões de anos atrás, ele não tinha capacidade de aquecer a Terra. A E como é Terra, se tivesse é a água, vida? estaria congelada. Congelada. Eu ouvi outro dia um cálculo de 1,5 bilhão de anos. Já congelou. E a Já vida congelou. surgiu no gelo congelado, João? Pois é. Aí os caras hoje já tem gente dizendo que a vida surgiu com 4 bilhões ali, eu já estava por ali. Um modelo brigando com o outro, né? Exatamente. Se você coloca um modelo do lado do outro, aí eles se tornam incompatíveis. Mas aí se apresenta um de cada vez, né? E diz que é mais lei do que a lei da gravidade, né, João? Exatamente. Tá, mas fala aí sobre a idade da Terra, João. Bom, tudo começou com esse rapaz aí, chamado Nicolas Steno. É um italiano, né? Ele era um monge, como é que chama? Era um bispo. Bispo. E o ele era pastor Arival vai gostar, tá vestido de verde ele aí, ó. Palmeiras, né, pastor? Ele escreveu um livro chamado Sobre Sólidos Naturalmente Contidos Dentro de Sólidos. Eu adorei o título desse livro, para falar a verdade. Aí ele fala justamente de que quando eles encontravam um fóssil, por exemplo, de alguma coisa parecida com um dente de tubarão, é porque era um dente de tubarão. E aí começa todo esse processo. Ele é também conhecido como pai da geologia ou pai da paleontologia, enfim. Ele é bem conceituado nesse sentido. Só que, passa aí, Matheus. Nosso Paquito, né? Como o pessoal não está sabendo ainda, né? Mas já apelidamos o Matheus, né? De Paquito. Paquito. O Paquito do Fé e Ciência, isso. O Steno, ele propõe justamente que as camadas de baixo dessas montanhas, elas eram mais antigas do que as camadas de cima, que era um processo lento que foi construído isso. Ou seja, cada camadinha dessa teria durado milhares de anos para ser feita. Né? Isso é o que a gente chama de princípio da sobreposição. Não foi feito tudo de uma vez, mas foi lento, tudo gradual e sucessivamente, bem lentamente, né? O que é que acontece? Steno, antes de sua morte, ele nega a própria teoria. Ele diz que não faz sentido ele acreditar que a coisa foi lenta e gradual e levou milhões de anos para fazer, porque as linhas são muito paralelas. Então as linhas dos estratos são absolutamente paralelas umas às outras. Como é possível que tenha se passado milhões de anos e essas linhas não tenham decaído, não tenha tido chuva, não tenha tido erosão, não tenha tido nada disso? Devia ser bem irregular, né, João? Exatamente. Aí ele nega a própria teoria. Só que já tinha caído na academia. Os teóricos já tinham pego aquilo, os pensadores já tinham pego aquilo e começaram a trabalhar com aquilo. Pode passar. É o que dizem de Darwin também, né? Não se tem certeza, mas alguns falam assim, ele se arrependeu no final, que viu o que tinham feito com a teoria dele. E aí vem novamente aquele Bertrand Boltwood, que descobriu que... É o BBB, né, João? É o BBB, que inventou a radioquímica a partir do chumbo, do urânio, se transformando para chumbo. Agora, a gente tem que se perguntar de onde ele tirou os parâmetros para afirmar que determinada rocha tinha centenas de milhões de anos e outra não. Né? Ou seja, como é que ele pegou, por exemplo, as primeiras amostras e criou o parâmetro dele de idade? Né? Ele partiu de onde? O que foi que ele usou como princípio? Né? Passa o próximo. O que o Boltwood vai utilizar é um parâmetro que foi apoiado a partir dessa ideia de que existe uma coluna geológica, de que os fósseis estão distribuídos de acordo com o tempo, que eles são encontrados nos estratos em estratos diferentes e que eles teriam vivido em tempos diferentes. Né? Passa o próximo, Matheus, por favor. É onde entra esse cara aqui, esse Charles Lyell, é quando ele entra na história. Ele era um advogado e geólogo escocês e ele vai desenvolver, não é que ele propõe o princípio, mas ele vai desenvolver o chamado princípio do uniformitarismo, em que ele diria que todas as coisas teriam que ser explicadas pelo que a gente está vendo hoje. Isso era um princípio que ele mesmo diz nos livros dele, que era para contrariar o princípio do catastrofismo, que era uma coisa bíblica, religiosa. Ele mesmo diz isso no livro dele. É aquela história de que o presente é a chave do passado, né? Exato. Aí tudo só pode ser explicado por fenômenos que estão hoje no presente. Ou seja, se não tem uma catástrofe, você não pode usar a catástrofe para poder explicar aquela coisa que aconteceu no passado. Isso não faz sentido. E hoje, o princípio do uniformitarismo, ele caiu totalmente em desuso. Os geólogos mesmo afirmam que o princípio do uniformitarismo está errado.
Está errado, que os sinais de catastrofismo são imensos em todo lugar. Passa aí, Matheus, por favor. Só que ficou tão forte na época isso que Charles Lyell colocou, que virou uma espécie de doutrina. Você ainda encontra hoje o uniformitarismo como doutrina uniformitarista ou lei uniformitarista, que você só pode trabalhar dentro dessas hipóteses, né? Segundo o pessoal acreditou na época, ele provou que essas mudanças eram todas lentas e que esses processos estavam ocorrendo no presente são os mesmos processos que ocorreram no passado, o que não é verdade, o que é provado hoje pelos geólogos que não é verdade. E aí ele escreveu esses princípios da geologia, que até hoje é utilizado dentro das universidades. E é ele, esse Charles Lyell, que vai colocar o chamado período Triássico. Ele é que vai determinar essas primeiras eras geológicas. E ele diz no livro que ele está colocando uma hipótese para ser revista. É só uma primeira hipótese. Só que ela nunca foi revista. Ele simplesmente tirou da cabeça dele a idade, botou lá e disse, olha, no futuro vão rever. E ela simplesmente nunca foi revista. Passa o próximo, Matheus. Ele era muito próximo de Darwin. O Darwin era muito próximo dele, que ele era mais famoso do que Darwin antes da teoria da evolução, antes da origem das espécies, né? O Darwin ele chegou a levar o primeiro livro, o Princípios da Geologia, na viagem para o Beagle. Tornou-se amigo pessoal de Darwin, inclusive esse Charles Lyell. E a fama do Lyell, toda essa fama, todo esse prestígio, vem justamente da fama de Darwin. Porque Darwin rasga elogio a Lyell na origem da espécie. Né? Ele chega a dizer aqui que aquele que pode ler a grande obra de Charles Lyell sobre os princípios da geologia, isso está na origem das espécies, que o futuro historiador reconhecerá como tendo produzido uma revolução na ciência natural. E foi mesmo, isso aí ele fez. Ele promoveu uma revolução na ciência natural. Errada. Mas promoveu. E ainda assim, não admitir quão incompreensível e vastos foram os períodos de tempo passado, podem de uma vez fechar este livro, ou seja, a origem das espécies. Ele dizendo que para acreditar na origem das espécies, era necessário acreditar em Charles Lyell. E o uniformitarismo dele. E isso aí ele está certo mesmo. É imprescindível esse tempo para a teoria da evolução. Passa o próximo, por favor. E aí você vai ver justamente esse negócio de Holoceno, de período Jurássico, de Triássico. O Triássico mesmo foi um nome que o próprio Lyell deu. Né, e estabeleceu em torno de 140 milhões de anos, 150 milhões de anos, e é de onde vem todos esses dados. Ou seja, tudo isso que a gente está vendo foi de um cara que inventou em 1840. Né? E aí eles colocaram os outros períodos depois do Triássico em 1890. De 1890 para cá, não mudou essa tabela. E aí o Boltwood, da radioquímica, ele vai justamente pegar esses tempos e dizer, olha, esta rocha que eu peguei aqui tem tantos milhões de anos, de acordo com a estratificacia e com os dados que Lyell colocou. É um paradigma que está guiando a ciência. Exato. E aí ele pegou que isso se tornou verdade absoluta e que está guiando as nossas interpretações, não é assim? Isso. Aí ele pega isso como parâmetro para poder usar na radioquímica. Né? Só que o que é que acontece? Que a gente diz hoje que as rochas que datam os animais encontrados nas rochas. Né? Exatamente. E você vê que, por exemplo, os divulgadores científicos, eles gostam muito de dizer, não, isso aí é muito bem medido, isso aí nós sabemos, nós medimos direitinho, é tudo, e os dados confirmam, só que todos os dados têm esse dado como parâmetro. Todos esses dados de radioquímica, e se não bate, descartam, né? Se não bate, descartam. Aí, o único que não parte desse princípio, ou o único que é mais conhecido, tem uns novos agora, mas o único que não parte desse princípio do Charles Lyell é o carbono 14. Por quê? Porque ele tem uma vida de milhares de anos e não de milhões. Uhum. Né? Mas todos esses que vocês veem falar de milhões, de radiodatação de milhões, todos eles vêm desse mesmo Lyell. Vem da ideia que esse Lyell propôs. Passa o próximo, Matheus. Né? Por exemplo, o geoquímico Edmund Spaker, é um cara super conhecido, ele diz assim, eu me pergunto quanto de nós percebemos que a escala de tempo foi congelada essencialmente em sua forma atual em 1840. Ou seja, ou o cara acertou de primeira, ou esse negócio está todo errado. É quando você gosta dos dados, novamente, né? Gostaram muito dessa escala. Aí falou, essa e acabou. Essa e acabou. Exatamente isso. Vamos com essa, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas dessa tabela eu não mudo. Exatamente. Aí passa o próximo, por favor.
Esse cara, esse Barão Georges Cuvier, que inclusive é um cientista bem famoso, o Cuvier, ele provou que o Lyell estava errado já na época do Lyell. Ele mostrou que existia uma descontinuidade muito grande nos estratos. E essa descontinuidade mostrava que tinha mais a ver com o catastrofismo do que com uma coisa uniforme, lenta e gradual, né? Hoje em dia, feito eu falei, os cientistas já descartaram o uniformitarismo como uma coisa realmente válida. E é interessante porque, assim, eles explicam essas descontinuidades dos estratos com essa história de extinção em massa. Eu acho tão engraçado. Os caras propõem 5 extinções em massa. E todo mundo acha bonitinho. Aí a gente propõe uma e estão querendo comer a gente na porrada. Eu não entendo isso. Passa o próximo. 5, né? Uma só não pode, Não né? pode, uma só não pode. Se fosse 5, tudo bem, mas uma só não pode. Uhum. Aí, qual é as provas de que o Lyell estava errado também, além do que o Cuvier coloca da descontinuidade? Uma delas que eu acho mais interessante é dessa de fósseis poliestratificados, ou seja, fósseis que atravessam vários estratos. O que indica que aquele fóssil não foi feito lenta e gradualmente. Ou seja, você tem árvores que passam de 10 milhões de anos. Como é que uma árvore poderia ter fossilizado sua raiz e ela ter continuado viva a ponto de receber os outros estratos até 10 milhões de anos? É impossível. Ou seja, aonde tem essas árvores, com certeza é sinal de catastrofismo. E passa o próximo aí, por favor, Matheus. Uma não uniformidade, né? Eles digam. Não uniformidade. E elas estão, assim, em vários lugares do mundo, principalmente perto de locais que têm grande reserva de petróleo, de carvão. Você tem essas árvores. Um exemplo que eu acho muito legal é esse do Parque Nacional de Yellowstone. Ele tem, assim, na formação dele, tem uma montanha inteira dessas árvores atravessando vários estratos. Aí os próprios geólogos dizem, olha, quando se encontra realmente árvores assim, é sinal de catastrofismo. Né? Ou seja, já mostrando que o Lyell está errado. Aí vai para o próximo. Uma outra coisa que eu acho extremamente interessante é chamada OPART. Vocês colocam, é uma sigla em inglês. É uma sigla em inglês para objetos encontrados fora do lugar. Ou seja, objetos que são encontrados em camadas de terra que não deveriam estar ali. Como as galáxias do início do universo. Né? Exatamente. As galáxias do início do universo é um OPART. OPART, sim. Aí eu trouxe alguns exemplos que os próprios cientistas não sabem explicar, que é essas 3 nanopeças de metal que foram encontradas lá na Rússia, numa suposta camada de terra de 300 milhões de anos. Ué, o homem já estava lá? E fazendo material, tanto que esse metal é feito de tungstênio e molibdênio. Já dominando as ligas metálicas. Exatamente, coisa muito avançada, inclusive. Até para reproduzir isso hoje é difícil. A caneca de Frank Kennard, também, que foi encontrada nos Estados Unidos, e ela foi encontrada numa camada de carvão que supostamente teria 300 milhões de anos também. 1902, e é uma caneca, né? Você vê que é um negócio feito à mão. Não tem como não dizer que um negócio desse foi feito à mão. Né? A pedra que estava em volta dela foi medida com 300 milhões de anos, de acordo com a radioquímica. Com a tabela imutável lá, né? A tabela imutável. Imexível. Bota o próximo aí. Aí esse martelo de Kingwood, também, que é muito interessante, que foi encontrado numa camada de terra de supostamente 400 milhões de anos. Né? Deve ter sido o acaso que criou esse martelo. Né? Uma grande explosão, formou o martelo aí e depois abriu um buraquinho, a madeira entrou lá e ficou parecidinho, né, João? É mera coincidência. É muita sorte. Muita sorte. E esse que eu acho um dos mais interessantes, que é as esferas de Klerksdorp, que foi encontrado na África, né? Em extrato de terra que foram datados de 2 bilhões e meio. 2 bilhões e meio. Tá alguma coisa muito errada que não tá certa aí, né, João? Exatamente. Ou essas coisas, ou toda a história da humanidade tá tudo absolutamente errado, ou a datação desse negócio tá errado. Não tem muita outra alternativa. Aí passa pro próximo. Aí é onde a gente chega nessa parte aqui muito legal, que é justamente os tecidos moles em dinossauros. Aí o que é tecido mole, né? Tecido mole é qualquer tipo de tecido ou molécula orgânica original daquele organismo que estava ali, daquele organismo vivo. Às vezes o tecido não está preservado, mas as biomoléculas que formavam aquele tecido ainda estão lá. Ainda estão lá. Aí já foram encontrados vasos sanguíneos,
pele e pelagem, né, que é uma segunda camada da pele, tecidos conjuntivos, células inteiras, glóbulos vermelhos, células ósseas, sangue já foi encontrado em dinossauros, DNA, DNA, que é um negócio que deveria ter uma vida, assim, uma existência curtíssima. Ô, João, o Pirula falou assim: não é que você corta o sangue, o osso e pinga sangue, mas tem sangue lá, não tem, João? Foi encontrado sangue, tem artigos mostrando que foi encontrado Sim. sangue, tem esses artigos aí. E são encontrados principalmente proteínas, e em especial o colágeno. Aí outras, queratina, hemoglobina, enfim. Passa o próximo, Matheus. Aí é onde tem essa bonitona aqui, a Mary Schwartzen, que eu não sei dizer o nome dela, eu vou errar várias vezes, vocês perdoem. Ela em 1900, a gente acha que ela descobriu essa questão dos dinossauros e de tecidos mole em dinossauro em 2005, quando ela publicou o artigo dela. Mas só que quando eu estava fazendo as pesquisas, eu vi entrevista dela de 1993, 1994, falando de tecido mole dentro do... O que é isso? Na verdade, ela descobriu isso 12 anos antes. Demorou para Não publicar conseguia porque... publicar. Uhum. Não conseguia publicar. Eles não deixavam, porque não aceitava isso. Porque não pode ser. E realmente não pode Ela ser. teve que juntar uma coleção muito grande de evidências. E ela teve que inventar alguma coisa para poder publicar. No sentido de inventar, assim, de criar algum mecanismo, uma narrativa que pudesse encaixar aqueles tecidos mole dentro do dinossauro e também dentro da história de milhões de anos. Né? Tem até essa frase dela que ela diz assim: tive um revisor de revista científica, né, que me disse que ele não se importava com o que diziam os dados. Ele sabia que o que eu tinha encontrado não era possível. É verdade. Eu escrevi de volta e disse: bem, quais dados convenceriam você? Ele disse: nenhum. O Dawkins disse assim, né? O que te convenceria que Deus existe? Ele falou assim: nem se uma estátua da Virgem Maria assumisse vida e chegasse para mim e falasse: olha, eu sou a mãe de Jesus, eu não acreditaria, acharia que era uma miragem. É mais ou menos o que esse revisor falou. E eu adoro que os divulgadores científicos adoram falar que a ciência se rende aos dados, que a ciência não tem lado, que a ciência, se for provada errada, que as pessoas, os cientistas vão se render àquilo que eles estão vendo. Isso é conversa fiada, tá, pessoal? Para sustentar um modelo, o pessoal ignora as evidências que for. E essa é uma prova. Essa é uma prova, ela foi ignorada por mais de 10 anos. Não, você grava um vídeo e diz assim, não é tecido mole, veja bem. É. Aquilo lá parece e tal, até tem um pouquinho de tecido, mas as moléculas não estão lá, claro que estão, né, João? Olha, não. DNA, E ele chega a dizer que lipídios, né? que é só molécula, e não é só molécula, a gente vai mostrar aqui que não é só As molécula. estruturas estão preservadas, vasos sanguíneos, tecido, tem tecido, colágeno, elástico e plástico. Exato. Ele mesmo diz, o Pirula diz que não pode ter isso, porque a água que teria nessa elasticidade, que provocaria essa elasticidade, teria já se evaporado há muito tempo. Se tivesse milhões de anos. Ele mesmo diz isso. Só que tem. Na realidade, quando você consegue o colágeno, muitas vezes você faz um processo de descalcificação. Você coloca um EDTA em solução, você está reidratando aquele tecido, certo? Sim. Obviamente, eu acho que até a água pode evaporar, mas o tecido está intacto. Tá, mas... O odor, né, que o pessoal fala assim, não vamos falar do odor, porque não sei o quê. O odor é putrescina e cadaverina. Não todos os fósseis de dinossauro cheiram porque estão frescos. Todos são frescos. Não era para cheirar. Ô, João, volátil se perde. Os 60 milhões de anos não era para ter mais cheiro. Sim, né? isso é verdade. Agora, quando a gente fala frescos, a gente está falando de milhares de anos. Sim, não, me tá disseram falando assim, não. de ontem. Ó, eu acho, né, João? Eu tenho uma palestra que eu estou preparando agora na Pinheiros, no domingo, dia 21. Não sei quando você está assistindo, né? Se já passou, já está disponível. Se não passou ainda, você vai assistir. As evidências históricas dos dinossauros. Até 1600 a gente tem vários e vários relatos de dinossauros. Então eu disse num programa lá que eu achava que eles tinham sido extintos há 500 anos atrás. 500 anos atrás. Errei, João. 400, tá? Agora, extintos, no sentido que o senhor está falando, é assim, os últimos dinossauros desapareceram. O último relato que a gente pode considerar assim mais evidente, né? Se bem que até recentemente tem alguns relatos por aí, né? A gente nem sabe exatamente. Eu acho que já foram extintos, tá?
Mas é certeza absoluta a gente não tem, viu? O que a gente fala é que, na verdade, esses dinossauros estão lá há milhares de anos. Sim, Enterrados há milhares de anos. Catastrofismo. Catastrofismo. Uma catástrofe que aconteceu há 4.600 anos atrás, certo? Exatamente. E aí, isso sim é possível você encontrar restos mortais ainda. Sim. No negócio. Não, aí o cara fala assim, João, olha, por exemplo, olha, porque sabe por que tem ainda um pouco de material orgânico? Porque o processo de fossilização é muito lento. E não muito lento. Mas, gente, se fosse lento, aquele material interno já teria sido degradado. Raios cósmicos batem. Ah, não, porque é numa região que favoreceu a preservação. Tem muitos fósseis encontrados em Hell Creek, por exemplo, que estão lá expostos na superfície praticamente, sujeitos à variação de temperatura, umidade. Os raios cósmicos estão, sim, incidindo fortemente sobre aquela região. Então já uma explicação contradiz a outra, né? Exatamente. Se é lento, não devia estar lá. Exatamente. Se é rápido, é fresco, é novo, né? É uma contradição em termos. Sim. O do que a gente vai mostrar também, o chifre do Triceratops, o Mark Armitage, ele encontrou assim, ele estava andando, ele disse, olha, é um chifre. Sim. Mas mostra aí, vamos chegar nesse daí, bem legal. Olha, que coisa. Aí o Pirula disse, não, isso aí foi umas moléculazinhas que encontraram lá, uns negocinhos quase de nada lá. Olha aí as fotos. E o senhor sabe, professor, que estão acusando a gente de estar colorindo as fotos. Só acredita nisso? Não, o que é isso? A Mary Schwartz é evolucionista. Evolucionista. Ela não faria isso. Ela tem que ser. Ela não faria isso. Não, eles estão dizendo que a gente é que está colorindo, não é que as fotos são coloridas nos artigos. Pessoal, isso aí é do jeito que está nos artigos, tá? Na Science, olha aí, ó. Tem Science. Nature, essa foi publicada na Nature. Ela tem um outro na Science também. Tem vários artigos, são mais de 300. A gente tem uma lista com mais de 300. Aí você vê, no vídeo que o Pirula gravou, ele diz assim, não, é uns negocinhos lá de vaso sanguíneo, tá umas paredezinhas. Vê, olha pra isso, cara, o que foi encontrado. É intacto. Sabe? Passa o próximo, por favor. Aí, vê, por exemplo, nesse vídeo o Pirula diz assim, esses materiais que foram Pirula, vamos deixar só claro, né? A gente gosta muito de você. Gosta muito de você, Pirula. Você é um cara muito legal e tal. O Pirula tem uma qualidade incrível. Eu acho que se ele fosse vendedor de geladeira, ele venderia geladeira para esquimó. Venderia? Não venderia? Ainda convenceria o esquimó que a evolução aconteceu. A gente é muito amigo do Pirula, não tem nenhum problema com o Pirula, viu, gente? A gente só discorda das teses dele, né? E eu achei esse vídeo assim, meio vacilado, viu, Pirula? Vou te dizer aqui entre nós só, para ninguém ficar sabendo. Eu achei... eu achei vacilado esse teu vídeo. Ele diz umas coisas assim absurdas. Ele chega a dizer, por exemplo, esses materiais que foram encontrados dentro dos ossos de dinossauro, eles não estão moles. Rapaz, a gente vê que eles estão moles. Ele vê que é claro que existia um processo de mineralização, houve um processo de desmineralização, porque formam uma camada mineral, né? Essa camada mineral é retirada. Quando é retirada a camada mineral, o tecido está mole lá dentro. Tem um vídeo, inclusive, do Answers in Genesis, que ele diz assim, olha, a gente fez a desmineralização, mas alguns a gente pegava até pedaço que não precisava fazer nada. Tava ainda ali dentro. Exatamente. Mole. E tá, é isso que eu digo. Aí ele em outro momento diz assim, vou mostrar como o Pirula tá errado aqui, tá, pessoal? Infelizmente o DNA é uma molécula muito, muito, muito frágil. Não tem evidência de DNA em tecido fóssil com mais de 1 milhão de anos. Vocês vão ver que tem. E outra coisa que ele diz que eu achei absurda, assim, eu achei um assinte à minha inteligência, a sinceridade. Ele chega a dizer assim, a variável aqui não é o tempo. Tanto faz o tempo para preservar ou não. Vê que gracinha, tanto faz. Porque os fósseis igualmente antigos tem uns que têm esses elementos preservados e tem outros que não têm. É claro, dentro do paradigma, como é que você vai explicar um dinossauro de 110 milhões de anos que tem um lá, dentro do paradigma? Então você tem que fazer o quê? Você tem que eliminar o tempo da equação, exatamente, né? É o que ele fez. Exatamente. Mas isso, sinceramente, isso é um assinte à inteligência das pessoas. Porque como é que se a gente está falando de questão de preservação e a gente vai eliminar o tempo? Mas sobra o quê? Enfim, aí passa o próximo aí. Bom, tu consegue clicar aqui, Matheus, nesse negócio, que isso aqui é um vídeo. Tem como clicar nele? Não tem. Não tem, cara? Aqui é o nosso estágio. Ô, rapaz. Esse vídeo, ele mostra justamente o colágeno, quando foi feito o processo de desmineralização, e uma micropinça, eles pegando o colágeno e puxando. Mas você vê o pessoal isso. pode em casa fazer isso. Entra no Google aí, põe tecido mole,
assista os vídeos, tem uns vídeos da CBS. Procurem o vídeo Nova Science Now, que é uma série do Neil Tyson, com o episódio 30 T-Rex Blood. O sangue de T-Rex. 2005. Tem vários na internet. Tem. Esse é ótimo. Ele tem mostra. O Answers in Genesis, tem uns vídeos super legais. O Genesis Apologetics. Tem vários. Você vai procurando, você vai encontrar. Eles mostram ali, olha, mole. Aí tem uma pinça, assim, né? Que tem um que toca no tecido. Ele falou, olha, tecido. Tem células intactas. Ó, tem múmia de dinossauro de mais de 100 milhões de anos. Tá tudo os órgãos lá dentro. Aí o Pirula falou assim, não, isso já era muito conhecido há muito tempo. Ele disse que foi mumificado antes. Mas olha, veja bem, não é o fato de ser conhecido há muito tempo que vai eliminar o problema, porque todos os artigos falam assim, nossa, inesperado e tudo mais. Agora, uma múmia de 110 milhões de anos, com seus órgãos internos, toda a estrutura preservada, tem artigo que está dizendo assim, os detalhes vão ao nível celular. Ao nível celular, você vê a célula ainda. Então, é um processo lento, gradual, não era para ter formado aquilo, não é? O órgão inteiro intacto. O que isso pelo menos mostra? Que o processo foi extremamente rápido de fossilização. Sabe uma das coisas que eu achei muito falacioso do Pirula? Dá para mostrar? Dá pra mostrar? Olha aí. Então gente. clica aí. O Paquito tá dizendo que dá para mostrar, gente. Vamos lá, o Matheus. Uau. Vejam aí. Tá vendo? Isso é o colágeno. Aí foi feito o processo de desmineralização. Tá vendo ela mexendo no colágeno? Ela puxando. E ela fala isso no artigo, que o tecido era elástico. Você puxava e voltava. A Mary Schwartz. A Mary Schwartz. Aí volta aí para a apresentação. Não, volta para a apresentação. O vídeo já foi, o Matheus. Beleza. Aí eu quero mostrar para vocês o que ela fala. Ela diz assim, porque o Pirula, que eu achei muito falacioso da parte dele, é dizer, não, isso aí não tem surpresa nenhuma, desde 1900 e tanto a gente já sabe, não sei o quê, isso é invenção criacionista. Já sabe que o modelo foi para o espaço com os tecidos moles. A invenção criacionista, vê o que ela mesmo diz. Se você procurar a reportagem da época, todo mundo chocado com aquilo, todo mundo. Aí ela mesmo diz assim, fiquei arrepiada, era exatamente como olhar para uma fatia de osso moderno. Isso é palavra da Mary Schwartzman. Mas é claro, eu não conseguia acreditar. Eu disse ao técnico do laboratório, afinal os ossos têm 65 milhões de anos? Como células sanguíneas podem sobreviver tanto tempo? E aí numa outra ele diz assim, nesse vídeo ela diz assim, quando você pensa sobre isso, as leis da química, da biologia e tudo mais que sabemos dizem que deveria desaparecer. Deveria estar completamente degradado. Isso é a palavra dela. Isso não é papo furado teu não, Vice Pirula, é palavra dela. E ela é evolucionista, hein? E é evolucionista. Não tem nenhuma intenção, ela é evolucionista teísta, fiquei sabendo. É teísta. Mas é evolucionista e acho que ela não teria nenhum interesse de destruir os milhões de anos com os ossos de dinossauro. Passa o próximo. Esse aqui é justamente o do Triceratops, né, que o Mark Armitage encontrou e foi... datado, né, e tudo, eu vou mostrar a datação da radiocarbono. Aí ele encontrou fibras molares, né? Tem como passar esse vídeo aqui rapidinho, Matheus? Aí ele vai mostrar... rapidinho não tem, ele falou, mas consegue. Então não precisa, vocês procurem... Não, quanto tempo nós temos ainda, Matheus? 30 minutos. Beleza. Vocês procurem esse vídeo que é excelente, é Soft Tissue... Tissues in Dinosaurs Bones. It's Genesis History. Só vocês procurarem isso lá, que ele mostra lá, ele puxando, vários tecidos, inclusive, ele está mostrando. Passa o próximo, por favor. Aí o Pirula falou que não foi encontrado DNA com mais de 1 milhão de anos, que ela é muito, 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 muito frágil. Então ele vai ter que mandar revogar esses artigos tudinho, inclusive da Science, Nature, né? Por exemplo, esses 3 aqui que eu destaquei, 2 da Nature e 1 da Science, né? Um foi encontrado DNA numa magnólia, numa planta magnólia, datada com 17 a 20 milhões de anos, supostamente. Em 1993 foi encontrado DNA numa planta extinta datada de 35 a 40 milhões de anos. Em 1994 foi encontrado DNA em dinossauro datado com 80 milhões de anos. E isso tudo Science e Nature, tá? Se encontrou em dinossauros, se eles foram extintos há 60 milhões de anos, como dizem,
encontrou DNA tem mais que 60 milhões de anos, certo? Porque se for extintos há 60 milhões de anos, não é? Como que não pode ter mais de 1 milhão de anos se encontrou Exato. dinossauro? Encontrou cromatina, o DNA ainda enrolado nas estonas, né? Todos Todo esses, estruturado. exato, todos esses desmentem o Pirula. Mas ele pode dizer, não, isso aí é coisa muito antiga, não sei o quê. Passa o próximo, por favor. Aí vamos para Schweitzer de novo. Né? Em 2013, ela já tinha encontrado uma estrutura que era muito semelhante a DNA. Só que como os cientistas ainda estavam reticentes com essa coisa, não, encontrou qualquer coisa, mas DNA não pode encontrar, porque se encontrar DNA, avacalhou, né? As Porque estimativas todas de DNA, na realidade, não é 1 milhão de anos. Não não é é? nem 100 mil. Não dá. DNA, olha, ele é mais estável que o RNA e tudo mais, mas eu tenho a Rogéria Ventura, deu uma entrevista aqui no Fé e Ciência, ela disse que aquele cemitério de Perus, aqui em São Paulo, né, do tempo da tortura e tudo mais que o pessoal fala, encontraram lá as ossadas a partir de 30 anos. Já acabou. Ela não conseguia mais fazer o sequenciamento do DNA. Gente, 30 anos. Eu vi evolucionista também. 30 anos, ela não conseguiu mais pegar o DNA no osso de um cemitério aqui de São Paulo. Exatamente. Mas são 60 milhões. Temos de 80 milhões. 100 milhões. Ah, E o DNA tá lá. Como é que pode? Haja fé na preservação, né, João? Sabe que essas coisas me lembram, essa coisa do tecido mole, professor? Ela me lembra um conto do Galileu Galilei, que ele disse que ele, quando adaptou a luneta para poder observar os planetas e tudo mais, inventou o primeiro telescópio, ele chamava algumas pessoas da academia para ver os planetas em volta da Terra, para mostrar, olha, tá vendo, tem coisa girando além da Lua e do Sol. E aí os caras iam lá, olhavam no telescópio, viam o planeta e diziam, não tô vendo nada. Tô vendo nada, tem Quando nada você aqui. não quer ver, né? É como o Richard Dawkins. Não tô vendo a Maria falando comigo, não. Não tô vendo. É uma ilusão. É como o Pirula não vendo esses tecidos moles fósseis aí nesses fósseis. Aí em 2020... Não, o Pirula faz... alguém assistiu o vídeo do Pirula pra mim e falou assim, nossa, ele fez uma pesquisa muito boa. Ele pegou vários e vários artigos e tal. Fez um levantamento muito bom. Eu não discuto do levantamento. Foi muito bom. O problema foi a interpretação dos dados. Os dados são excelentes mesmo. Ele leu muita coisa. Mas ele, com aquele óculos que ele tem dos milhões e milhões de anos, ele não tá vendo o planeta lá de Galileu. Eu posso lhe falar com sinceridade. Eu não acho que a pesquisa dele foi boa. Eu, que já estou estudando tecido mole já há um tempo, eu não acho que a pesquisa foi boa. Se fosse boa, ele não tinha falado desse negócio do DNA, de que o DNA não preserva um milhão de anos. Não, né? Mas foi uma seleção. Exato. De artigos. E outro que ele fez, ele disse assim, olha, não foi confirmado, parece que encontraram alguma coisa parecida, mas não foi confirmado. Ou seja, o que ele pesquisou foi esse aí primeiro, de 2013, da Schweitzer. Uhum. Só que tem uma da aluna dela, que é com ela também, com outros autores, que de 2020, ela fala literalmente, o material histológico do dinossauro, abre aspas, reagiu positivamente com 2 corantes intercalados de DNA. A coloração específica do DNA é observada apenas dentro das células isoladas, sugerindo que o material nuclear endógeno sobreviveu à fossilização. É impossível isso. Não só o DNA, mas eu tenho uns artigos que... Tenho uma coleção de artigos sobre tecidos moles que eu estou guardando, que encontraram as proteínas, fizeram proteoma, tem vários artigos de proteoma de dinossauro. E o que é a conclusão? Os peptídeos ainda estão intactos. Peptídeo, gente, peptídeo é hidrólise, proteína degrada rapidamente. Os aminoácidos nos peptídeos, como fizeram o MSMS, a dissociação desses peptídeos, a fragmentação bateu certinho. Significa que os aminoácidos ainda estão intactos. E a gente sabe que muitos aminoácidos dessas proteínas se degradam rapidamente, oxidam e tudo mais. Aí a Mary Schweitzer falou assim, não, foi preservação com reação de Fenton. Reação de Fenton é altamente oxidante, né? Fez os cross-links, juntou uma na outra, ficaram mais resistentes. Mas, João, os peptídeos deveriam estar degradados, os aminoácidos oxidados. Está fresquinho demais, Ou seja, não teve reação de Fenton. Não, o Fenton é uma ilusão. Fala da reação de Fenton, você lembra? Ela diz que no processo de fossilização, os vasos sanguíneos teriam estourado, distribuído, jogado ferro por todos os lados, e esse ferro é que seria uma das causas da preservação. Só que tem o seguinte, viu, Pirula?
Se você tivesse lido o artigo mesmo dela, ela disse que isso não é possível essa hipótese que ela levantou da reação de Fenton não é suficiente para explicar milhões de anos. Isso tá... Ela chega no laboratório até 2 anos, né, João? Aí ela faz um teste de 2 anos. Quando ela vê que o negócio está começando a entrar em deteriorização, ela para o teste, faz o cálculo e diz, olha, durou 240 vezes mais do que esse outro aqui, né, com ferro. Só que ela está tratando de uma coisa absolutamente, assim, ínfima diante do tempo que a gente está falando. 60 milhões no mínimo. A gente está falando de uma coisa insignificante diante de 60 milhões. Não tem como. Não tem como. 2 anos é 2 uma anos, faísca, né, numa tempestade, né, João? Aí você vê, nessa imagem mesmo que tem no artigo, você vê mesmo as marcas que ela mostrou do DNA, que ainda foram preservados, né? Passa o próximo, Matheus. Ó, esse aqui é com pele, pelagem, só que eu não diz vou... que a pele não está preservada, mas tem corantes na pele. Outro dia descobriram a cor do dinossauro, que ele é meio avermelhado. O corante é melanina. Melanina é uma proteína, né? Um polímero orgânico. E como é que pode? A cor do pigmento ainda está lá, preservado na pele. E não é... outra coisa, viu, pessoal? Não é esse negócio super raro que o Pirula fala no vídeo, não. Não tem esse negócio de super raro, não. Tem fóssil, tem tecido mole em fóssil. Em tudo quanto é cemitério fóssil no mundo. Em todos os lugares, em vários lugares diferentes. O Wellington Augusto deu uma palestra, deu uma entrevista aqui para mim no Fé e Ciência. Você pode assistir o programa dele, o biólogo, falando também sobre tecido mole em dinossauro. Ele disse assim, Marcos, você vai hoje na camada fóssil, você vai cortando os ossinhos, tem praticamente artigos de várias e várias camadas da camada fóssil que encontraram ossos, abriram tecido mole lá dentro. Exatamente. Vamos investigar mais, a gente vai ver cada vez mais evidências. Com certeza. Passa o próximo, Matheus. Aí é o que eu falo, assim, uma quantidade absurda de achados, né? São muitos, muitos achados. Às vezes, no mesmo local, eles acham 6, 7 que ainda tem tecido mole. Nas mais diversas condições de preservação. Então, não tem aquele papo furado de que tem que ser um negócio super seco, numa condição especial e tudo mais. Não, ambientes bem que eles consideraram bem inapropriados para preservação, né? Pois é, e ainda assim... Não é numa caverna, num lugar escondida, não, quase que na superfície. Exato. Na superfície, no caso do Triceratops, foi na superfície. Ele falou que 20, 30 centímetros. Ele pegou lá. Pegou com a mão quase, né? Escavou com a mão. Já foram mais de 120 achados publicados. Agora, assim, na verdade foram muito mais, porque muitos desses artigos têm mais de um achado, né? Aí eu trouxe um que eu achei bem interessante, porque estão falando de tecido mole em Tiranossauro Rex de 65 milhões. Esse tecido mole aí, essa quintina, que faz parte do esqueleto dos artrópodes, foi encontrado num trilobita. Uma biomolécula, nesse caso. Uma biomolécula. Né? Sim. Porque aí a gente já está falando de animais muito pequenos. Uhum. Né? A gente não está falando do tiranossauro, que é um bicho gigantesco. A gente está falando de animais já muito pequenos. Então a quantidade de coisa que a gente encontra realmente é menor. Mas ela está lá. Uhum. E o importante é isso, é que tem uma molécula orgânica ainda lá. Biomoléculas. É a paleontologia molecular. Então, às vezes, você não acha a estrutura toda, mas você acha biomoléculas que fizeram parte dessa estrutura. Como encontraram aqui a quitina, né? E no caso, encontraram isso num fóssil supostamente de 500 milhões de anos. Né? Aí passa o próximo, Matheus. Esse daqui eu acho assim ótimo também. Compostos orgânicos encontrados em fungos. Né? Esses compostos orgânicos foram encontrados numa suposta camada de terra de 950 milhões de anos. Passa o próximo. Olha, é Nature, tá? Uhum. Moléculas orgânicas encontradas em plantas em 2018. Segundo a camada de terra, a medição que eles fizeram, essa camada de terra tem 1 bilhão e 100 milhões de anos. E encontraram material orgânico nela ainda. Passa o próximo, por favor. Esse daqui, moléculas orgânicas em bactérias. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não foi a gente que coloriu, não, tá? Tá no artigo. E da Nature Communicators, Nature também. E eles encontraram, né, os grupos ainda derivados de compostos proteicos ainda podem ser detectados, segundo o próprio artigo. E a camada de terra foi datada em 1 bilhão e 880 milhões de anos. E aí o que pode encontrar ainda?
Rapaz, Olha lá, microfósseis orgânicos. Isso é incrível, né, João? porque a gente já está tratando de bactérias, a gente já está tratando de bicho microscópio. Aí é claro que a gente vai encontrar coisas microscópicas, mas tá lá. Aí tem mais um ainda, professor. Sim. Vamos lá que a gente tem ainda quantos minutos, Matheus? Ah, 15 beleza, vai minutos. dar. Tá, vai dar. Isso. Encontraram moléculas orgânicas, professor. Hum. Não é camada de terra que eles dizem ter 2,5 bilhões de anos. Como é possível? Como é possível que as pessoas, assim, não vejam que isso está errado? Ô, João, olha, eu vou falar nessa palestra que eu já falei, ou falarei, porque não sei exatamente quanto tempo faz que o podcast já está gravado e a pessoa está assistindo hoje, né? É sobre um pinheiro, acho que é um pinheiro, que eles chamam do pinheiro dos dinossauros. Porque, assim, na mesma camada em que os dinossauros são encontrados, encontraram um pinheiro lá. E não encontrava mais no registro fóssil aquele pinheiro. Então, olha, esse pinheiro foi extinto junto com os dinossauros há 60 milhões de anos. O que aconteceu? Encontraram o pinheiro recentemente crescendo ainda na Terra. Ó, É outro fóssil vivo. é outro fóssil vivo, os pinheiros dos dinossauros, né? Dinosaurs pines, trees, né? As árvores dos dinossauros. Eu não sei exatamente qual é a classificação dessa árvore, mas encontraram viva no planeta os selacantos, 100 milhões de anos, 200 milhões de anos os selacantos. Acho que era 300, não? 200. Ah, 200, eu não sei, 200, 300, tanto faz, né, João? Ah, é tudo mentira mesmo. Tudo mentira mesmo. Tô brincando, mentira não, é engano. É uma coisa absurda, né, João? Vamos lá. O que mais você tem aí pra mostrar? A gente tem uns 10 minutos tá, ainda. pessoal? É engano. É, engano. Vamos lá. O que nós temos Passa na o próximo. próxima aí, Paquito? Uhum. Esse Eu tenho algumas coisas para complementar também. Se você não falar, eu vou falar sobre a idade da Terra. Vai lá, João. E aí, outra coisa, e isso a gente tá falando da idade da Terra, mostrando que essa idade, que essa cronologia tá absolutamente equivocada. Sim, E aí entra o carbono 14. sim. Vocês podem procurar aí vídeos na internet, então vocês vão ver uma série de explicações de como o carbono 14 é formado. O que interessa é o seguinte, é que ele tem uma meia-vida de 5.730 anos e que essa meia-vida não pode ser medida quando ele passa de 60 a 70 mil anos. Simplesmente não dá mais para medir o Máximo carbono dos 14. máximos dos máximos, né? Tem muita gente que acha que é até 30, 40 mil só, tá? Vai, no Eu máximo, já vamos vi- dar uma colher de chá, né? Eu já vi alguns artigos colocando até no máximo 70 mil anos, só que assim, Sim. com uma margem de erro grande. Imensa. Imensa. Você já está quase não confiando mais no dado. O próprio radiocarbono, ele tem uma margem de erro grande. A questão é o seguinte, ele é importante para acabar com a ilusão de milhões de anos. Porque milhões ele não dura. Milhões, com certeza, os próprios evolucionistas já dizem que não dura, de jeito nenhum. Eu também não acho que ele dura 100, 200 mil anos. Eu acho que a taxa de decaimento dele é maior. Mas ele serve para mostrar que esses milhões de anos, bilhões de anos, não existem. E aí você tem, por exemplo, esse artigo que foi utilizado. Eu achei bem interessante porque eles utilizam pedras para poder limpar o negócio lá de medição, o espectrômetro de massa. Uhum. E toda vez que eles botavam pedra, eles encontravam carbono. Sim, não tem referência zero de carbono 14. Exatamente. Aí vai para o próximo. Só que não é que... porque o Pirula, no vídeo dele também, ele diz que o carbono 14 está na atmosfera. E aí, na medida que os fósseis são desenterrados, ou alguma coisa desenterrada, ele vai lá e gruda no fóssil. Isso não acontece. Isso é uma invenção que o Pirula fez, ou que outros fizeram, para poder dizer que existe um motivo... Contaminação. Só que isso não acontece, porque o carbono 14 só entra na gente através do consumo. Ou seja, as plantas é que, na verdade, consomem o carbono 14 da atmosfera. A gente consome as plantas ou os animais que consumiram as plantas e esse carbono 14 vem parar em nós. Não é assim, tá na atmosfera e gruda nas coisas. E ele sabe disso. Não, e os testes são feitos para contaminação. Você avalia a amostra em vários pontos, não é? A gente vai mostrar. Externos. Sim, mostra aí, João. Aí, um dos primeiros... aí, o que é que acontece? Ora, se tem tecido mole, tem carbono 14. Não tem como aquele tecido tá mole e não ter carbono 14 ainda daquele animal vivo ainda vivo. Ou a gente joga toda a nossa ciência fora, né? Exatamente. Aí o que é que acontece? Pegaram aquele chifre de Triceratops do Armitage e mandaram, não foi nem ele que fez isso. Aí mandaram ele para a Universidade da Geórgia para medir se tinha carbono 14 dentro. A Universidade da Geórgia analisou e mandou de volta dizendo que aquele
chifre de Triceratops tinha entre 33 e 41 mil anos. Não foi ele. E o Armitage depois foi processado, demitido. Ele ganhou o processo agora, tá vendo? Ele vai ganhar uma bolada agora. Né? Porque ele foi demitido por causa disso. Né? Aí passa o próximo, por favor, Matheus. Aqui é esse artigo é muito interessante, que ele pega assim 14 dinossauros diferentes, mede carbono 14 nesses 14 dinossauros diferentes e acha carbono 14 idades nesses 14 fósseis. É impressionante isso. Aí é onde entra a contradição, porque veja, eles dizem assim que o carbono 14 não é utilizado para medir coisas de milhões de anos, porque a gente precisa medir as pedras. O carbono 14, segundo eles, é utilizado para coisas orgânicas. Sim. Né? Ora, se eu encontrei material orgânico ali no dinossauro, por que é que eu não meço o material orgânico? Por que é que eu vou medir a rocha? Né? Aí quando eu meço a rocha diz que tem não sei quantos milhões de anos, centenas de milhões de anos. Tem material orgânico lá? Quando eu meço o material orgânico, tem aí carbono 14. O carbono 14 está dizendo que tem algumas dezenas de milhares. Né? Aí qual é o que é mais confiável? Né? Eles mesmos dizem que o método do carbono 14 é o mais confiável de todos. Por que não utiliza então? É porque eles sabem o que vão encontrar. Tanto é, professor, que para você mandar uma amostra para análise, você não pode simplesmente mandar a amostra e dizer, mede aí, me diz o tempo dessa amostra. Eles não aceitam isso. Você tem que preencher uma tabela, um negócio enorme de resposta, de como foi encontrado, garantir que aquilo ali foi encontrado naquele local, a camada de terra. Se eles desconfiarem de alguma coisa, eles mandam um cara lá para poder saber se foi encontrado lá, para poder depois dar a medição. Se a medição fosse do jeito que eles dizem, bastava entregar o material e dizer mede. Claro. E eu desafio... É um teste, como em medicina, a gente sabe, em farmácia, de duplo cego, não é? Pois é. Aí não tem nada de cego nesse teste. Não tem nada de cego. Eles vão olhando todos os parâmetros para poder encaixar alguma coisa dentro daqueles parâmetros. Né? Tanto é que quando isso não acontece, o negócio está errado. Claro. Dá incompatível. Né? Eu desafio esses laboratórios todos, professor, a fazer testes sem esses dados. Tem um grupo nos Estados Unidos que eles chamam RATE, né? RATE, Research of the Age of the Earth. Eles fizeram um monte de testes, mandaram para um monte de laboratório. Olha, tem uma datação, tem vários métodos com radioisótopos. Eles pegaram a mesma rocha, mandaram para métodos diferentes. Um método deu 516 milhões de anos, outro deu 1,1 bilhão de anos, outro deu 1,58 bilhão de anos. A mesma rocha? A mesma rocha. Pegaram rochas recém-formadas de magma, deu também bilhões de anos. Não, eles usaram potássio para argônio. Isso, potássio para argônio, rubídio para estrôncio e estrôncio para outro elemento aqui. Aí deu qualquer coisa entre 10 mil e 2 bilhões de anos. Absurdo. Cada método dá uma idade diferente para aquela rocha. O próprio carbono 14, é bom a gente deixar claro aqui, ele tem falhas, e falhas grandes. Mas as falhas dele são na casa dos milhares de anos. Isso é que é importante. Sim. Eu até mandei para o senhor um artigo publicado na Science, né, que o pessoal pegou pedaços de caramujos, de caracóis vivos, e mandou para fazer o radiocarbono 14. Os caras deram datas entre 800 e 2 mil anos. O caracol tava vivo, pô. Ô, João, a gente tá terminando. Vamos lá. Acho que não vai continuar. Quanto tempo faz aí, Matheus? Agora tá faltando 7 minutos, João. Passa o próximo aí, dá tempo. Tem algumas coisas que eu quero comentar também. Vou te dar mais 2 minutos, então, João. Vai lá. Tá, aí é onde chega. Aí é onde chega, porque o Pirula fica falando de contaminação. Uhum. Não, encontra carbono 14 porque contamina, porque carbono 14 está em tudo quanto é lugar, sai agarrando nas coisas. O que é uma falácia, uma mentira. Uhum. Né? Pegaram 12 diamantes africanos de 6 locais diferentes, que supostamente teriam cerca de 500 milhões de anos, mediram o carbono 14 e todos eles deram uma faixa entre 50 e 58 mil anos. Né? Passa o próximo, por favor. E aí a outra desculpa do Pirula e de muitos evolucionistas cai por terra nesse artigo. Esse artigo eu acho sensacional. O cara levou um prejuízo arretado nesse artigo, assim, prejuízo financeiro. Que quebrou o diamante. Que quebrou o diamante, agora valeu a pena. O que ele fez? O pessoal fica dizendo que é contaminação. Porque não pode ter carbono 14 em coisa de milhões de anos. Sim. Aí ele disse assim, até em diamante eles dizem que teve contaminação, um absurdo isso. Aí ele fez o teste de contaminação no diamante. Como é que é feito o teste de contaminação? Você pega o material, você quebra ele de fora para dentro
e mede as taxas de fora para dentro. Se elas forem compatíveis, não teve contaminação. Se a taxa de fora for maior e a taxa de dentro for menor, aí teve contaminação. Aí o que o cara fez? O cara fez isso com um diamante. O cara pegou um diamante, partiu o diamante de fora para dentro, 6 pedaços, mediu o carbono 14 e viu que todos eles são absolutamente compatíveis. Ou seja, não teve contaminação. Diamante para contaminar já é a coisa mais difícil do mundo, né? E o cara faz o teste de contaminação e dá que está correto, que não teve contaminação. O que é que a pessoa quer mais? Sabe? E nesse teste de contaminação, ele mediu e os testes davam no máximo 70 mil anos para aquele carbono 14 que estava ali no diamante. Quer dizer, é uma prova irrefutável de que a idade não tem esse tempo que diz que tem. E os 70 mil anos, não é, João? Quem defende que a Terra é jovem, 6 mil anos, sabe que os processos de formação de carbono 14 na nossa atmosfera sofreram grandes alterações. Catastrofismo, não uniformitarismo. Exato. Absorção de raios cósmicos, todo o ciclo de carbono. Então, esses processos certamente sofreram alterações. Quem defende o dilúvio bíblico, por exemplo, diz que durante o dilúvio, as condições mudaram muito. Então, antes, pré-diluviano, as coisas estão bem mais envelhecidas. Sim. Mas envelhecida para 50 mil anos, né? Não 50 bilhões, né? 50 milhões de anos, né, João? Aí essa coisa... João, mas ó, estamos terminando, acho que a gente agora tem uns 5 minutos. E só uma coisa bem Sim, rápida. fala aí. É que nós não queremos provar que o uniformitarismo está errado. Isso já foi provado. Isso já está provado. O que a gente quer... Não faz nem sentido, né, João? Achar que o que está acontecendo agora aconteceu ao longo de todos os milhões e milhões de anos no passado, né? O que a gente quer é que se revisem as consequências do uniformitarismo. É só isso que a gente quer. Né? Porque se revisarem essas consequências do uniformitarismo, acaba essa história de milhões e bilhões de anos. E aí acaba essa história de evolucionismo, de essa conversa de universo evoluindo lento e gradualmente. Dizendo que a Bíblia é alegoria, porque a gente precisa, então, encaixar os milhões de anos lá, né, João? Exato. Ó, João, mas tem um monte de outras evidências. Eu quero citar rapidamente aqui, né? Porque, ó, os continentes, a deriva continental, eles se encaixam perfeitamente ainda, né? Eu falo bastante nisso nas minhas palestras. Tem camada de registro fóssil que se propaga por vários e vários continentes. Significa que aquela fossilização ocorreu em cima de um único continente, a Pangeia, e se separou. As camadas dobradas, não sei, acho que você tinha aí na frente, né? A rocha dobrada significa que todas as camadas dobradas significam que elas estavam frescas ainda, né? Maleáveis quando elas foram dobradas. Com água. O delta do rio Amazonas, foram medir lá a taxa de deposição do delta, deu 6 mil anos. Ele nem chegou na África ainda, né? Os sedimentos que o rio lança no mar. Você tem sal nos oceanos, né? Se fosse milhões e milhões de anos, né? Eles dizem que assim, tem um equilíbrio perfeito. A quantidade de sal que entra é a quantidade que sai. Haja fé em equilíbrio, né, João? Por milhões e milhões de anos, o equilíbrio é perfeito, cara. O sal já devia... ou o oceano já devia ter perdido o sal, ou já devia estar super salgado como o Mar Morto. Isso com mudanças climáticas absurdas. Tem tudo, carbono 14 na Terra, o campo magnético de Júpiter. Júpiter é um planeta que tem uma temperatura 120 graus Celsius acima da temperatura do universo, é menos 153. Então ele está acima da temperatura do universo. Mas ele emite mais calor, 2 vezes mais calor para o universo do que ele recebe do Sol, porque ele está afastadão lá. Mas ele ainda é uma batata quente dentro de um freezer. Gente, você põe uma batata quente dentro do freezer, né? O que acontece? Rapidamente ela congela. Ela né? A temperatura. Não tem jeito. São várias evidências. Dizem que os planetas foram formados uma estrela que explodiu, uma poeira cósmica em volta da estrela que foi formando os planetas, né? Massa de acreção. Né? O Adalto Lourenço, que nós admiramos tanto, né? Você também é fã do Adalto. Sim. Ele diz, tem planeta, Vênus vira do sentido contrário, o outro da Terra e de Marte. Tem o Netuno, né, que gira deitadinho. Aí tem história pra tudo isso aí, professor. Aí bateu uma pedrinha e girou o planeta, bateu outra pedrinha, girou outro. Aí, pô, haja fé, né, João? Haja fé. Realmente, nós temos, viu, gente? Foi sensacional, a gente tá chegando no final, agora a gente só tem 1 ou 2 minutos, né, Paquito? 2. Vamos chegar concluindo, né? Nós temos... É uma disputa, obviamente. Ninguém tem uma nave espacial para a gente voltar no tempo. Temos, João? Não temos. Mas o que a gente tem que fazer? Como é uma ciência do passado, a gente tem que se valer das evidências. E vocês viram aqui no podcast anterior com o João e agora desse...
sobre a idade do universo e que nesse da idade da Terra, que as evidências são avassaladoras. A gente está atolado, afogado, abarrotado de evidências que essa história de bilhões e milhões de anos não faz sentido, não é, João? Ô, João, suas considerações finais nesse minutinho que você tem ainda sobre a idade da Terra. Eu queria relembrar justamente o podcast que a gente gravou antes, da Idade do Universo, que a Idade do Universo ela só tem essa idade de 13,7 bilhões, 13,8, por causa da idade da Terra. Como a gente mostrou no outro podcast, os astrônomos foram tentando correr atrás dos radioquímicos. Sim. E como a gente mostrou, os radioquímicos partiram de um princípio absolutamente equivocado. Se a gente tivesse mais tempo, eu ia mostrar para vocês como é que surgiu cada camada daquela, como é que os fósseis foram divididos. É porque isso daria mais de 2, 3 horas de programa. O que é importante é o seguinte, é a gente perceber que existem uma quantidade de provas absurda que a Terra não tem esse tempo que o paradigma atual diz dela ter. E a idade do universo foi formada a partir da idade da Terra. Ou seja, se a idade da Terra está equivocada, a idade do universo também está, com toda certeza. Né? E, para mim, é mais do que provado que a idade da Terra não tem bilhões de anos. Muito bem, João. João Paulo Reis Braga, muito obrigado pela sua presença. A gente não falou do seu livro ainda, mas o Paquito está colocando o link aqui, www.covalpress.com. Você pode adquirir o livro do João, A Fé dos Ateus. A gente está negociando aqui com o pastor Arival para ser lançado também em parceria com a Ezion, não é, João? Opa, a gente está querendo lançar pela Coval, né? E em parceria com a Ezion. Você pode adquirir o livro do João, sensacional, eu já li, muita gente está lendo no Brasil, agora, né, famoso agora também está lá no Inteligência Limitada, o João, né? João, muito obrigado. Olha, a Bíblia diz claramente, não é, que no princípio criou Deus os céus e a Terra. A Terra vem antes do universo, das galáxias, né? E a Bíblia também diz que em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. No 7º ele descansou. A genealogia, a cronologia de Gênesis deixa muito bem definido 6.000 anos. Então, mais uma vez, um golaço da palavra de Deus. A Bíblia, de novo, sendo confirmada. Um grande Deus, todo poderoso, onipotente, onisciente, chamou a existência o universo, estruturou o universo, colocando primeiro a Terra, depois todas as galáxias, as estrelas no 4º dia, e criou Deus o universo no 4º dia. A boa fé e a boa ciência sempre andam e sempre andarão juntas. Isso tem aprendido aqui no Fé e Ciência essa grande verdade, não tem? João, muito obrigado, obrigado demais, obrigado demais. Assista o podcast sobre a idade do universo, assista o podcast sobre a fé, não é podcast ainda, o programa Fé e Ciência sobre a fé dos ateus, e aí ficou um gosto assim absurdo de quero mais. A gente vai convidar a próxima vez que o João estiver aqui em São Paulo para mais podcasts, a gente falar mais sobre a idade da Terra, do universo. Ficou um monte de slides seus fora, né, João? Ficou essa apresentação, tanto da idade da Terra como da idade do universo, ela deve ter umas 2h30 cada uma. E a gente está aí com um monte de evidências. A gente não sabe se todas as evidências que a gente mostrou aqui são exatamente certas, mas é muita evidência. A gente pode até ter um errinho ali, mas no conjunto, não forma uma argumentação extremamente forte. Muito obrigado pela sua audiência. Assista todos os programas Fé e Ciência, os podcasts agora Fé e Ciência. Olha o nosso novo estúdio aqui. É o livro Fomos Planejados, a maior descoberta científica de todos os tempos, que agora a gente lançou em parceria com a Ezion. Você pode adquirir na Ezion. Olha aí, Química na sua mais pura essência, Ponte Preta, Química, ó, o Leão da Tribo de Judá, né? Química. Falando de boa ciência que confirma a nossa boa fé. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo podcast Fé e Ciência.